Muito bom estar aqui com vocês, é sempre uma alegria muito grande. Eu sempre tenho dito que esse espaço aqui do Alcance Casais é um espaço de não mais um culto ou não mais uma programação apenas, é um espaço onde você encontra um lugar de renovo, de refúgio, de restauração para sua casa, seu casamento, sua família. Não busca restauração só o casamento que está vivendo uma crise, um conflito, busca sim viver um estilo de vida de restauração se você quer viver um casamento abençoado, um casamento saudável. E eu digo que eu faço votos que nós venhamos encher esse lugar aqui, de casais, de famílias que buscam viver uma vida plena em Deus, encher esse lugar aqui de casais que buscam viver famílias fortes, alianças fortes. É isso que nós buscamos, fortalecer os casamentos com alianças fortes, fortalecer o casamento com vínculo forte, porque nisso depende uma igreja forte, uma sociedade forte. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Quero que você acompanhe comigo o Salmo 68, versos 5 e 6. Salmo 68, versos 5 e 6, diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Eu quero conversar com vocês hoje sobre vivendo a restauração familiar. E como eu disse, não busca restauração familiar apenas o casamento que está sofrendo alguma crise ou um desajuste. Nós precisamos buscar viver um estilo de vida de restauração. E isso vai fortalecer ainda mais o seu casamento. E restauração não é apenas de algo ruim que aconteceu. Restauração é um instrumento para o dia a dia. Às vezes você acaba falando algo que não devia falar, fazendo algo que não devia fazer, e aquilo é necessário ser restaurado. E o texto aqui que nós acabamos de ler nos mostra o firme propósito de Deus em sarar, em restaurar a família. Deus tem um interesse, Deus tem um propósito de restauração dos vínculos familiares. Isso depende de tudo. O indivíduo saudável ou não depende da família de origem na qual ele veio. A família é a primeira escola que vai moldar o nosso caráter, que vai moldar a nossa estrutura emocional. E o que nós aprendemos aqui no texto é que faz parte do caráter de Deus, faz parte de quem Deus é. O coração de Deus está cheio de recursos para a restauração familiar. E existe esse caminho de vitória em meio a uma história de sofrimento, de dor e de perda. Às vezes você pode falar assim: mas pastor, você está falando de restauração familiar, mas você não conhece a minha história. Eu tenho uma história de sofrimento, de dor, de traição, muitas perdas, eu passei muita coisa difícil. Deus é pai dos órfãos, é juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, nas piores tragédias do ser humano, Deus se faz presente. Nas piores dores, nas piores angústias, Deus tem um caminho de vitória em meio a uma história de sofrimento. E a Bíblia está cheia de histórias de restauração familiar. A Bíblia está recheada de histórias que nos mostram Deus agindo através da restauração. Eu quero lembrar você a parábola do filho pródigo, que Jesus fala ali em Lucas 15. Aquele filho abandonou o pai, abandonou a família, solicitou a sua herança antecipada, foi viver sua vida, gastou
tudo que tinha na prostituição, gastou tudo que tinha no mundo, então ele caiu em si e ele volta arrependido, esperando ser recebido pelo pai como um empregado. E ali a gente vê o desfecho, que o pai estava esperando ele na porta, de braços abertos. O pai recebe ele de volta com todas as honrarias, uma restauração de vínculos familiares. Nós temos ali a briga desses dois irmãos, Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Esaú odiou Jacó por ter sido enganado pelo seu irmão, está lá em Gênesis 27, e devido a esse ódio de Esaú pelo seu irmão Jacó, Jacó é obrigado a fugir de casa. Ele fica 20 anos fugido, e ele decide então voltar. Agora ele é um homem restaurado, ele é um homem mudado, e ele orou para que Deus pudesse intervir nesse relacionamento com o irmão. A Bíblia diz ali em Gênesis 33, verso 4, que eles se encontraram, Esaú abraçou Jacó e os dois se beijaram ali como irmãos e choraram profundamente. O que dizer da restauração familiar da vida de José em Gênesis 37? Foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José era o filho preferido do seu pai, e isso gerou um conflito familiar muito grande, e os irmãos vendem José por uma comitiva ali, uma comitiva que estava indo para o Egito, e lá no Egito ele sofre muito, os anos vão se passando, Deus vai dando graça, e ele se torna governador do Egito. E quando ele reencontra os irmãos que foram até lá para pedir comida, ele decide não se vingar, mas decide liberar o perdão na vida dos seus irmãos, e viveu uma restauração familiar incrível. Somente Deus pode produzir essa obra de restauração na nossa vida. Somente o Espírito Santo de Deus pode mudar os corações amargurados e produzir o perdão. A família, na essência, deveria ser um lugar de aconchego, de proteção, de harmonia, de segurança, mas na prática não é isso que acontece. A dura realidade é que a família muitas vezes é um lugar de guerra, de dor, de perda, de sofrimento, de tristeza. A família é um lugar onde cada um ocupa uma função muito bem definida, e através dessas funções e desses lugares é onde nós vamos ser formados como indivíduo e pessoa. E aqui, para entender, para nós entendermos como nós funcionamos e por que nós funcionamos como funcionamos assim, nós vamos olhar para a nossa história de vida. Aqui, uma visão sistêmica, enxergar você a partir do seu contexto. Uma visão sistêmica nos ajuda a olhar para o indivíduo a partir da sua história de vida, das suas relações, e principalmente relações com os modelos de autoridade que estiveram sobre a vida dessa pessoa. Isso porque a busca pela saúde emocional, a busca pela restauração familiar, não está no indivíduo isolado, mas está na história de vida que cada um carrega. E a gente precisa entender que o homem, ele não nasce pronto. O homem não nasce pronto, e ele está em constante construção. E as pessoas, elas são afetadas quando há uma fragmentação familiar. As pessoas são afetadas quando há uma disfunção familiar. As pessoas são afetadas com rejeição, com dor emocional, com vazio existencial. E é tão interessante falarmos sobre essa restauração, porque restauração e reforma andam juntos. Eu não posso viver uma restauração se eu não tenho disposição de viver as reformas que eu preciso viver na minha vida. E quando a gente fala de reforma, a gente lembra de Martinho Lutero. Foi um padre, um sacerdote alemão que decide levar a Bíblia a sério e promove então a reforma protestante, que você conhece. E ele acaba acusando ali as heresias e distorções teológicas da igreja da época, e deixa então a batina, deixa a vida monástica e se casa. E ele foi muito criticado pelos religiosos da época, os seus opositores,
que diziam que a reforma de Martim Lutero era só um pretexto para os desejos pecaminosos que Lutero estava querendo viver através do sexo. Então Lutero, ele dá uma resposta interessante que finaliza com a célebre frase dele. Lutero então responde dizendo: não, muito pelo contrário, agora que eu estou casado, é que eu estou experimentando mesmo a santidade, o santificar, porque ele diz assim que 1 ano de casamento santificou ele mais do que 5 anos de monastério. 1 ano de casamento santificou ele mais do que ficar isolado. Ele falou assim: não, agora eu descobri que o casamento é a escola do caráter, muito mais do que ficar isolado lá no monastério, orando o dia inteiro sozinho. É no casamento que nós somos moldados, lapidados, e o casamento, a família, é essa verdadeira escola do caráter. E eu sempre digo isso: quanto mais aberto para aprender, mais o seu casamento vai crescer, vai prosperar, vai avançar. Quanto mais fechado para aprender, mais seu casamento vai dar problema, mais você vai regredir como família. Então, nesse contexto familiar, nesse contexto dos vínculos familiares, é onde se instala o maior campo de batalha espiritual que nós estamos envolvidos. É a família, é o alvo, o vínculo é o alvo. Enfraquecer as alianças, desconectar o casal, gerar esfriamento, romper com o diálogo. Aqui está a maior batalha espiritual que nós podemos travar. O ponto de ataque de toda a estrutura maligna é nos vínculos familiares. Uma pessoa com vínculos familiares quebrados, destruídos, é uma pessoa adoecida emocionalmente falando. E quando nós entendemos o conceito da palavra restauração, o significado da palavra restauração, porque para você viver a restauração familiar, você precisa entender do que se trata o conceito da palavra restauração. É um conjunto de atividades que visa restabelecer danos decorrentes do tempo. Olha que interessante. Olha que interessante. Restauração é um conjunto de atividade que visa restabelecer danos decorrentes do tempo. Seu casamento, com o passar do tempo, é possível que ele sofra alguns desgastes. Seu casamento, com o passar do tempo, é possível que ele sofra alguns danos. E é necessário restauração. Ação de recuperar, ação de reparar, ação de consertar algo. Restauração, o ato ou o efeito de restaurar. E nós precisamos entender que a Bíblia está sempre nos apontando nessa direção. A Bíblia está sempre nos mostrando o quão é necessário nós termos um coração disposto, um coração disponível para viver essa restauração. Em Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus está dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e colocar em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Existe uma medida de restauração para cada um de nós. O ministério de Jesus, a unção messiânica é carregado desse contexto de restaurar, de libertar. Agora, muitas vezes o que acaba impedindo de viver essa restauração é a nossa própria condição interior. Porque um dos maiores obstáculos da restauração nem é a ação do mal, um dos maiores obstáculos da restauração nem é o inimigo, o diabo. Um dos maiores obstáculos da restauração é a indisposição de ser tratado. É a indisposição de se submeter ao tratamento, ao ato de recuperar, de reparar, de consertar. E como existem pessoas que elas são indispostas ao tratamento, são intratáveis.
Como tem pessoas que elas acabam se fechando na sua dureza, no seu orgulho, na sua justiça própria, o casamento já está acabando, a família já sendo destruída, dormindo em quartos separados, e a pessoa ainda insiste num lugar de orgulho, num lugar de religiosidade. É preciso alcançarmos esse lugar de viver a restauração como um estilo de vida. Opa, eu falei algo que causou um dano na esposa. Opa, eu falei algo que causou um dano no esposo, eu magoei. Então, deixa eu reparar, deixa eu consertar isso, deixa eu restaurar. Vivendo a restauração familiar é uma disposição genuína do seu coração. Enquanto o seu coração não se inclinar para essa restauração, vai manter essa guerra, vai manter um contra o outro, vai manter esse conflito. Então aqui vem a pergunta que nós precisamos buscar uma resposta: como viver a restauração familiar?